Olá, substituição de página ou substituição de páginas, professor? Sei. Esse é um assunto do nosso capítulo 9, que é o capítulo de memória virtual. E o nosso objetivo aqui é a gente tratar de alguns algoritmos que são utilizados pelo sistema operacional quando ele precisa fazer uma troca de página entre o armazenamento de apoio, o SSD ou HD ou qualquer coisa desse tipo, e a memória principal, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que remover alguma página de algum processo que esteja na memória principal e ele vai ter que escolher alguém. Esse alguém é chamado de quadro vítima. Horroroso isso, né? Quadro vítima, esse é o nome. Ele vai selecionar um quadro vítima de acordo com algum algoritmo dentre os que nós vamos estudar aqui. Okay? A gente vai falar nesse capítulo, nessa sessão, né? A gente vai começar a falar um pouquinho ali sobre a substituição básica de páginas, como é que funciona, né? Que é a base de todos os algoritmos. E depois a gente vai falar alguns algoritmos clássicos, como o algoritmo FIFO, First In, First Out. Ele existe em quase qualquer situação, você pode tratar ele como uma fila indiana, né? Esse é o nosso primeiro algoritmo, o mais simples de todos. Depois a gente vai falar da substituição de página ótima. Depois a gente vai falar do LRU, Least Recently Used. É muito importante compreender o termo em inglês, porque, como eu já falei muitas vezes com vocês, é assim que a gente conhece, né, o acrônimo ali formado pelo nome de alguns algoritmos. Tem tradução, mas a tradução não forma o nome, entende? Não forma o acrônimo. Seria menos recentemente usada. Não existe um algoritmo MRU. Não é assim que a gente referencia ele, infelizmente, né? Ou felizmente, né? Porque os nomes em português são meio esquisitos. Menos recentemente utilizada, Least Recently Used, é um dos algoritmos mais usados no mundo. Muito interessante esse algoritmo. Só que, como vamos dizer, ele é um pouco pesado. Ele é um pouco pesado, então existem algoritmos que aproximam-se do LRU, né? Não tem o mesmo peso computacional que o LRU tem, e conseguem desempenhar bem. Então nós vamos ver aí algumas formas de aproximar o LRU e vamos fazer também alguns outros algoritmos mais simples e na verdade não mais simples, mas menos usados, né? Mais incomum seria a palavra, que é a substituição de páginas baseada em contagem. Aí tem alguns algoritmos baseados em contagem. E, por fim, a gente vai avaliar um tópico que pode, na verdade, se aplicar a qualquer algoritmo aí, né? Que é o algoritmo de armazenamento de página em buffer. Eu posso muito bem combinar essa última ideia com, basicamente, quaisquer dos algoritmos, como a gente vai ver. Essa videoaula, eu não pretendo que ela seja muito longa, eu acho que ela não será. E é um conteúdo relativamente simples de ser compreendido. Como eu já disse, a parte de substituição de página é essencialmente um conjunto de algoritmos, e ela se insere no contexto de memória virtual, que atualmente aí, na nona edição do livro, corresponde ao capítulo 9, ok? Então vamos lá. A substituição de página, como eu falei, é um tópico que está no nosso livro-texto da nona edição, na seção 9.4, vocês vão encontrar com certeza muito mais detalhes do que eu vou falar aqui, né? Senão, se eu fosse falar exatamente o que estava no livro, é melhor você ler o livro. Então, vou tentar fazer aí um resumo das coisas para te ajudar a compreender. Bom, nós temos um fato bem interessante, né? Se vocês lembrarem do começo das minhas explicações sobre memória virtual, a gente vai ver que, na verdade, a gente entrega para os processos uma ilusão de que eles têm muita memória, né? Como eu dei o exemplo para vocês, eu costumo falar muito desse exemplo em sala de aula, né? Sobre os Windows, as versões do Windows de 32 bits entregam para o processo, entregam uma ilusão. É uma ilusão porque é memória virtual, né? Ele não tem essa memória toda necessariamente, ele tem que pedir. Porque se fosse dele, não precisava pedir, né? Então ele tem uma ilusão de que ele tem 2 GB de RAM, 2 GB de memória principal. Não é isso que acontece na prática, necessariamente. Nós temos ali um espaço de endereçamento lógico de 2 GB. À medida que o processo vai crescendo em suas regiões, né, pilha, monte e outras regiões, ele vai superalocando cada vez mais a memória. Ele vai aumentando a alocação de memória. E por que a gente está usando o termo superlocando a memória? Superlocando parece que está tentando ser mais alocado do que a memória suportaria. É porque você tem que imaginar o seguinte: do ponto de vista do processo, ele tem uma memória imensa.
no caso do Windows, por exemplo, ele tem lá um espaço de endereçamento lógico de 2 gigabytes. 2 gigabytes pode parecer pouco hoje, mas esse mesmo espaço de endereçamento lógico acontecia lá nas primeiras versões de 32 bits do Windows, pelo menos na série NT, quando a quantidade de memória RAM que a gente tinha de comum nos computadores era menos de 1 GB, muito menos de 1 GB, no total. Então, como pode um único processo enxergar uma memória muito maior? Porque a gente está contando que esse processo não vai utilizar toda essa memória de uma única vez. Mesmo que ele venha a alocar essa quantidade toda, ele não precisa dessa quantidade toda durante todo o tempo que ele está em execução. E aí, se você analisar isso do ponto de vista de vários processos, você vai ver que vários processos em execução, né, ou elegíveis à execução, vão aumentar o grau de multiprogramação, e se cada um deles tentar enxergar ali, ou ter essa visão de que a memória é um grande espaço destinado a ele, a gente vai chegar a um ponto de superalocação de memória. Que ponto é esse? É um ponto na qual nós não temos memória RAM para todo mundo, né? Se a gente não tem memória RAM para todo mundo, a gente vai ter que mover partes dos processos, né, páginas não utilizadas de processos, para o armazenamento secundário. E aí a gente vai ter que mover do armazenamento secundário para o armazenamento primário à medida que a gente for precisando de outras páginas. Essencialmente, o que a gente vai tratar disso isso aqui a gente vai tratar hoje aqui, né, nessa nossa videoaula. E eu explico um pouco melhor essa ideia. Claro que eu acabei falando mais coisas para vocês, mas para vocês compreenderem por que esse fenômeno acontece, né? Porque a gente não pega, não é assim que funciona. Por exemplo, vamos supor que você tivesse ali um computador com 2 GB de RAM. Aí você estivesse abrindo 10 processos. E aí você entrega para processos, vamos supor que dos 2 GB de RAM, você tem 1,5 GB destinado aos processos e meio GB destinado ao sistema operacional. É uma hipótese que eu estou colocando aqui. 1,5 GB para 10 processos, a gente colocaria aí 150 megabytes, estou certo? 150 megabytes para cada processo. E aí, cada processo usaria só esse pedaço da RAM. Não é assim que funciona. A gente entrega para os processos um espaço de endereçamento lógico enorme, e à medida que esses processos forem crescendo, concretizando a memória que de fato ele precisa, a gente permite que o somatório de todas as memórias utilizadas por todos os processos, todas as memórias alocadas ali por todos os processos, dentro, é lógico, do seu espaço de endereçamento lógico virtual, a gente permita que elas sejam maiores do que a quantidade de memória física. É por isso que a gente precisa da paginação em disco. E o Windows erroneamente chama isso de memória virtual, mas a memória toda é virtual à medida que o meu sistema, todos os sistemas modernos praticamente são assim, à medida que o meu sistema entrega um espaço de endereçamento lógico que é diferente do espaço de endereçamento físico da memória principal. Então essa memória ela é virtual, ela não existe ainda. Ela vai existir quando ela for concretizada ali, quando você chamar um malloc, ou então você chamar uma determinada região de memória que esteja em disco, mas naquele momento ela vai para a memória principal. Aos poucos eu acho que vocês vão compreendendo isso melhor. Eu explico aqui um pouco mais de detalhes. Imagina o seguinte, imagina que um processo ele está sendo executado e ocorre uma falta de página. Falta de página ou falha de página. Essas duas traduções são possíveis para page fault. Esse é o termo em inglês, né? Page fault. Seria uma falha de página ou uma falta de página. O livro traduziu aqui como falha de página. Às vezes eu vou falar falta de página, né? Espero que você entenda. E aí o que acontece? O processo está sendo executado ali, né? Ele está no momento em execução. Acontece uma falta de página. O que é uma falta de página? Ele pede por uma página que pertence ao seu espaço de endereçamento lógico, mas ela não está na memória principal. Ela não está na memória principal, ela está onde? Ela está no armazenamento secundário. Aí o sistema vai ter que encontrar a página a que ele se refere lá no disco e trazer para a memória principal. Mas nessa situação ele percebe que não tem quadros livres na memória principal. Toda a memória já está sendo utilizada pelos diversos processos. E aí o que ele vai fazer? Ele tem algumas opções. Ele pode terminar o processo do usuário. Pode falar assim, ó, você pediu um negócio, não tem memória. Não tem, né? Dane-se, vou encerrar você. Esquisito, né? Por isso que eu coloquei aí 3 interrogações, porque não é o comportamento padrão que a gente tem nos sistemas operacionais comuns, né?
Windows, Linux e até nos sistemas operacionais mobile se a gente analisar isso de um ponto de vista um pouco mais amplo. Terminar o processo de usuário geralmente não é uma boa ideia, mas é uma alternativa. A outra alternativa é retirar um processo da memória. Quando eu falo retirar um processo da memória, é remover um processo inteiro da memória. Todas as páginas pertencentes a esse processo eu jogo para a memória secundária. Talvez essa seria uma boa alternativa. Mas ela tem um overhead grande, né, de remover um processo inteiro. Será que a gente precisa mover um processo inteiro? A resposta é não. Normalmente a gente pode efetuar apenas uma substituição de página, que consiste essencialmente em remover páginas, uma ou mais aí, né, de processos que não estão sendo utilizadas ou que vão demorar muito para ser utilizados dependendo do nosso algoritmo. A gente vai fazer uma substituição de página, que consiste, independente do algoritmo, remover uma determinada página que está na memória naquele momento, a memória principal, para o armazenamento secundário e trazer essa página do armazenamento secundário para a memória principal. Mas por que eu estou fazendo isso, professor? É porque o processo pediu, né? Um processo não pode endereçar a memória secundária. Ele endereça apenas a memória primária. Se o sistema operacional percebeu que ele está acessando ou tentando acessar uma página que não está na memória principal, mas ela existe, cabe ao sistema operacional trazer essa página da memória secundária para a memória principal. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Como é que funciona a substituição de página básica, né? De um modo geral, como é que funciona? A técnica básica consiste basicamente no seguinte. Falei básico um monte de vezes, né? Se eu não tenho nenhum quadro livre ali, não há nenhum quadro livre, a gente vai encontrar algum que não esteja sendo utilizado e vamos liberar. Ou seja, a gente vai encontrar um quadro na memória principal que contém uma página de algum processo, pode ser dele mesmo, pode ser de outro, dependendo do algoritmo que a gente trabalhar. E a gente vai liberar esse quadro, levando essa página que está naquele quadro para o armazenamento secundário, para liberar esse quadro para a página que eu estou tentando trazer da memória secundária para a memória primária. A gente vai liberar um quadro, como eu falei, simplesmente levando esse conteúdo para o swap space, que é o arquivo de troca ou disco de troca. Eu não quero dar muitos detalhes aqui, de detalhes desses sistemas operacionais, mas cabe dizer que o Linux, por exemplo, ele adota por padrão uma partição de swap. Então ele tem uma partição no armazenamento secundário, seja o HD, seja o SSD, onde essa partição ela é utilizada exclusivamente para swap space. Inclusive é a partição swap, a gente chama no Linux, né? O Windows não adota essa estratégia. O Windows adota a estratégia de um arquivo de swap. Todos os dois têm prós e contras, né? O Windows acaba sendo um pouco mais simples, mas o Linux acaba tendo um pouco mais de desempenho a ter uma partição especificamente construída apenas para isso. O Windows acaba sendo mais flexível e o Linux acaba tendo um desempenho maior, nesse caso, se a gente analisar bem friamente mesmo. Mas beleza, os dois vão implementar a mesma ideia. Aí o que a gente vai fazer? Liberar esse quadro, né? Ou seja, levar essa página que está dentro desse quadro para o armazenamento secundário, e a gente vai ter que alterar a tabela de página, seja qual estratégia for, mas a tabela de página que fazia referência a essa página nesse quadro, a gente vai indicar que essa página não está mais na memória primária. Tipo, ela existe, mas ela não está lá. Tem várias formas de fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa. E aí, uma vez que a gente liberou esse espaço ali, a gente coloca a página do processo que notou a falta de página. E aí a gente reinicia a instrução do processo, porque agora vai funcionar. Ele pediu, opa, não deu jeito. O sistema operacional foi lá, fez o processamento dele, né? Levou a página lá para o armazenamento secundário, trouxe lá de volta, colocou ali e falou, tenta de novo, que agora vai dar certo. É basicamente isso que acontece. Isso parece demorado, né? E é. Quando isso acontece muitas vezes, o usuário percebe com tranquilidade, ele até não sabe que está acontecendo isso, mas ele percebe com muita facilidade que o sistema ficou incrivelmente lento. Principalmente se esse armazenamento secundário for um HD. Aí ferrou meu mundo, ok? Substituição de página básica. Tá aqui, né? Primeiro, aqui, ó. Primeiro eu vou ter que achar um local da página desejada no disco, né? Então eu vou mover um quadro vítima aqui para o disco. E depois eu vou trazer marcar aquela página como inválida, né? Que ele muda aqui para inválido, porque ela foi extraída, foi lá para o disco. E eu vou ter que agora achar um quadro livre para trazer a minha página desejada, ok? Professor, mas como que eu vou escolher este quadro aqui especificamente? Bom, para isso a gente tem os algoritmos de substituição de página que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele que vai dizer, ó, é esse quadro aqui, com essa página aqui que vai ser removido.
Ele que vai liberar espaço, ok? E aí eu vou, coloco ela no armazenamento secundário, mudo aqui dizendo que aquela página não é mais válida, ou seja, ela está na memória secundária, e aí eu vou lá e encontro a minha página que eu desejo e vou inserir essa página aqui no local do quadro vítima. Foi basicamente o que eu expliquei aqui. E aí eu trago essa página para esse local, né, recentemente liberado, vou atualizar a tabela de página, para dizendo que agora ela está válida, e aqui nesse ponto, né, onde houve a falta de página, e aí agora, na próxima tentativa de acesso, o programa vai conseguir, né, o processo vai conseguir acessar aquela instrução daquela página que ele queria. E assim não vai dar falta de página até que ele mude de página, e aí ele vai verificar se essa outra página está ou não na memória. Se ela não está na memória, vai sofrer o mesmo processo, e assim sucessivamente. Tudo bem? É utilizado o que a gente chama aqui de bit de modificação, também chamado de bit de sujo, e a tradução é direta, dirty bit. Dirty, né? Dirty bit. O bit de sujo basicamente é o seguinte: quando o sistema operacional vai verificar por um quadro vítima, ele tem uma identificação na própria tabela de página dizendo que não há, por exemplo, uma modificação, não houve uma modificação entre aquela página que está na memória e a cópia dela que está no disco. E aí o que acontece? Se não há essa modificação, se o quadro vítima que foi escolhido ali foi um quadro vítima que contém uma página cuja cópia lá no armazenamento secundário está igual, ele não precisa mover essa página para o disco, né? Então acaba diminuindo ali o overhead de transferência de página. Somente as páginas que foram modificadas precisam ser levadas para o disco. Essa é uma ideia de otimização, uma ideia bastante simples que os sistemas operacionais implementam, né? E aí tem uma discussão aqui que eu gosto de fazer mais em sala de aula, né? Porque ela é um pouco mais ampla, basicamente, mas a ideia de você ter muitos processos e pouca memória RAM. E aí eu costumo dizer, muitas vezes, que quando eu tenho pouca memória RAM e tenho muitos processos, o computador fica lento, óbvio, né? Aí algumas pessoas podem dizer, não, coloca mais memória RAM que ele vai ficar mais rápido. Não, isso é errado dizer isso. Na prática não vai acontecer a mesma coisa, mas isso é errado dizer. O que vai acontecer é que quando você colocar mais memória RAM, ele vai deixar de ter muitas faltas de página e ele vai deixar de ficar lento. Deixar de ficar lento não é a mesma coisa que dizer que o computador ficou mais rápido. Mas é lógico que diante de um referencial de um computador lento, ele ficou mais rápido. Mas é semanticamente incorreto dizer que ele ficou mais rápido, né? Na verdade, ele deixou de ficar lento, como eu estou tentando explicar aqui para vocês. Pouca memória RAM provoca isso. Como é que eu vou saber que é pouca memória RAM ou não? Aí é uma discussão um pouco mais ampla, né? Se a gente está falando de jogos, se a gente está falando de determinados aplicativos, se a gente está falando do uso comum de um computador e assim sucessivamente. Essas coisas que a gente está falando aqui aplica-se essencialmente a sistemas operacionais como o Windows, o Linux, o macOS e companhia, tá bom? Até o momento que eu gravo esse vídeo, isso não se aplica exatamente aos sistemas operacionais mobile, pelo menos não a maioria. Apesar de já ter aí alguns movimentos que eu particularmente discordo a respeito de fazer paginação em disco, que na verdade seria a memória flash, né, nos smartphones Android. A iOS nem sonha com isso e provavelmente é algo que não vejo a Apple fazendo isso mesmo, não vejo. Mas alguns desenvolvedores, algumas fabricantes de dispositivos Android estão fazendo isso, né? Inclusive a Samsung, que particularmente eu coloquei para o mínimo possível, que na versão atual do sistema operacional que eu estou no meu smartphone, não me permite desabilitar esse recurso. Ah, professor, mas por que você quer desabilitar esse recurso? Eu posso ter essa discussão com vocês depois. Aqui não. Eu particularmente acho que sistemas mobile não precisariam de ter esse tipo de coisa. Enfim. Então essa discussão de muitos processos e pouca RAM tem a ver com isso, né? O computador vai ficando muito mais lento e deixando de entregar aquilo que ele deveria entregar, né? E a solução... Só tem duas soluções. Ou você abre menos processos, ou processos que ocupam menos memória RAM, né? Ou você compra mais memória RAM. Prefiro a segunda alternativa, colocar mais memória RAM, porque limar os processos é um negócio que costuma ser um pouco difícil, né? Às vezes é um processo só que está ocupando quase tudo. Pensa no Photoshop, no Premiere da vida. Óbvio que ele vai ocupar uma grande quantidade, né? Bom, e aí aqui, esse gráfico é um gráfico muito simples. Ele só quer mostrar para você o seguinte: à medida que eu aumento a quantidade de quadros livres na memória, eu diminuo
o número de erros de página, o número de falta de página. Pô, mas isso é óbvio, né? À medida que eu aumento a quantidade de quadros livres, eu vou tendo mais quadros livres para os processos e a tendência é de uma diminuição do número de falta de página. Mas eu só vou zerar a falta de página propriamente dito, pessoal, se eu desabilitar esse esquema de paginação em disco. No Windows, inclusive, dá para fazer isso. Não recomendo, não há necessidade. Deixa o Windows gerenciar, que isso já é um algoritmo bem construído já há alguns anos nesse sistema operacional. O Linux também, mas saiba que você pode, se você vier querer por alguma razão, você pode desabilitar. Aí sim você pode zerar o número de erros de falta de página, porque não vai acontecer falta de página, porque quando um processo precisar de memória e não tiver, o sistema operacional simplesmente vai dizer que não tem. Simples assim, ok? Então esse gráfico está tentando mostrar isso. Vamos lá. Vamos falar dos algoritmos de substituição de página, né? E nós temos um objetivo aqui. O nosso objetivo é claro com qualquer um desses algoritmos que a gente está estudando aqui. É ter a menor taxa de falta de página possível. Porque falta de página diminui o desempenho do sistema. Então a gente quer, com qualquer dos algoritmos que a gente estudar, a menor taxa de falta de página possível. O menor percentual de falta de página que eu puder ter, dado uma determinada configuração, ok? E aí, como é que a gente avalia esses algoritmos? De uma maneira muito simples. A gente cria uma coisa chamada de string de referência à memória. A gente inventa, para testar o algoritmo, uma sequência de páginas que um determinado processo vai precisar, ok? E aí inventa essa sequência e submete todos os algoritmos a essa mesma sequência, que é uma sequência pré-determinada. Como assim, professor? No primeiro momento ele precisa da página 7, depois ele precisa da página 0, depois ele precisa da página 1, página 2, página 0 novamente, página 3, página 0 novamente, e assim sucessivamente. A gente monta essa string de teste, essa string de referência. E submete aí, é lógico que essa string aqui está pequena, geralmente a gente pega uma string de referência bem grande. O que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode colher uma string de referência aí de um processo rodando, né? Gravar essas referências todas e submeter depois todos os algoritmos a essa mesma string de referência para a gente avaliar o desempenho dele. É assim que a gente normalmente faz. Nesse nosso exemplo aqui tem essa string de referência, que é a string de referência que nós vamos usar como exemplo, e vamos supor, claro que por simplificação, que a gente tem uma memória que só tem 3 quadros livres. É óbvio que vai ter muito mais quadro livre, né? Mas a gente vai colocar 3 quadros livres só para facilitar aqui o nosso exemplo. E aí o FIFO. O que esse algoritmo faz? O First In, First Out. Ele vai pegar sempre a página mais antiga da memória e substituir. Ou seja, aquela que entrou primeiro é aquela que vai sair, né? Aquela que entrou primeiro é aquela que vai sair primeiro. First In, First Out. Ok? E a gente vai usar uma fila para esse fim. Então a página que tiver mais velha lá na memória é aquela que vai sair. Ah, mas por quê, pessoal? Porque é o algoritmo FIFO. Aí vamos lá, eu vou explicar isso várias vezes para vocês, mas aos poucos que vocês forem compreendendo, eu não vou detalhar todos eles não, tá bom? Eu vou pedir que você dê pausa aí no vídeo e observe que a sequência está correta. Começa da seguinte forma, imagina a string de referência, que é aquela mesma que a gente falou. Ela precisa da página 7. Inicialmente a página 7 deu falta de página porque ele está começando. E aí ele coloca a página 7 aqui nesse quadro livre. Depois a página 0 também deu falta de página, ele coloca a página 0 nesse frame livre aqui. Depois a página 1, ele coloca a página 1 nesse frame livre. Bom, a partir de então, vai começar a dar falta de página e tendo que haver remoção de páginas desses quadros, ok? Aí, por exemplo, ó, ele fez uma referência à página 2. A página 2 não está aqui, tá? A página 7, página 0, página 1. Eu tenho que trazer a página 2 para a memória. A pergunta que fica é, quem é que vai sair? Vai sair o 7, vai sair o 0 ou vai sair o 1? Nesse algoritmo vai sair a que entrou primeiro. E a que entrou primeiro, a mais velha lá, é a página 7. A pessoa não acha justo, é o algoritmo. Aí ele vai colocar o 2 aqui no lugar da página 7. Aí lembrando, a página 0 e a página 1 são as duas páginas mais velhas agora, né? Depois a página 2, que acabou de entrar lá. Aí depois vem a página 0. A página 0 não gerou falta de página, por sorte, né? Então não gerou falta de página, então ela está aqui no quadro livre, eu vou utilizar. Depois veio a página 3.
Bom, a página 3 não está aí nessas páginas que estão na memória, né? E aí agora eu vou ter que selecionar um quadro vítima. Aí tem o quadro 2, o quadro que está com a página 2, o quadro que está com a página 0, o quadro com a página 3. A gente substituiu o que está na página 0 com a página 0, porque ele é o mais velho. Depois, puxa vida, né? Eu precisei exatamente da página 0 agora. Problema. Vai ter que trazê-lo de volta. Isso pode acontecer. Vai ter que trazê-lo de volta. Vai colocar onde? Dentre 2, 3 e 1. Você vai colocar no lugar da 1, que é a mais velha dessa sequência. Pessoal, eu não vou continuar narrando isso não, tá bom? Você agora tem condição de compreender, aí vem a página 4. A página 4 não está aqui, ela vai ter que ser removida. Vou selecionar, vou remover o 2, a página 2, a página 3 ou a página 0. Bom, é só você olhar. A página 2 é a página mais antiga. A página 0 foi a página que acabou de entrar aqui e a página 3 também. Então a página 2 está mais no passado, então foi a que entrou primeiro. Então é ela que vai vazar. Então, por isso que ele coloca aqui a página 4 no lugar da página 2. E assim sucessivamente. Puxa, professor, mas ele precisou da página 2 logo depois. Pois é, esse tipo de coisa acontece com o algoritmo FIFO. Quantas faltas de página nós tivemos aqui? Nós tivemos, você pode contar, 15 faltas de página. Né? 1, 2, 3, 4... aqui não houve, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, considerando as faltas de página iniciais. 15 falta de página é bastante falta de página, né, professor? Qual é o veredito, então, que a gente tem desse algoritmo? Primeiro que ele é muito fácil de programar, muito fácil de entender. Né? Pego a mais antiga, coloco numa fila, acabou a história, substituo lá. Contudo, o desempenho dele nem sempre é bom. Nesse nosso exemplo aqui foi catastrófico, né? Foi bem ruim. Porque a decisão de substituir uma página mais antiga pode acabar, por exemplo, afetando uma variável antiga que é constantemente utilizada. Então, por exemplo, vocês veem que existem várias referências à página 0. A gente pode pressupor que nessa página 0, por exemplo, pode existir uma variável, e uma variável que é bastante utilizada, mas ela acaba envelhecendo, né? A página acaba envelhecendo na memória e ela acaba sendo sempre substituída. Mas eu não posso levar em consideração, não, que ali tem uma página que eu sempre utilizo uma variável. Então pode, tem um algoritmo para frente que leva em consideração isso. Esse algoritmo pode sofrer da chamada anomalia de Bilade. Eu já vi gente chamando de Beladi, mas eu acho que a forma mais correta é Bilade. Bilade foi o sobrenome do cara que descobriu essa anomalia. E essa anomalia é o quê? É simples. Lembra que eu expliquei para vocês que o número de falta de página tende a diminuir à medida que eu aumento o número de quadros livres? Pois é, aqui pode acontecer uma anomalia, que é eu aumentar o número de quadros livres e também ter um aumento do número de falta de página. Por exemplo, aqui, ó, aqui nesse teste, né, com 2 quadros livres, teve 12 falta de página, depois caiu para 3, em 4 de se esperar que tivesse menos falta de página, mas não, aumentou o número de falta de página e depois caiu de novo. Isso é uma anomalia. Essa é a anomalia de Bilade. Simples assim. Já vi isso caindo em prova, tá bom? Qual é o algoritmo ideal, então? Toda vez que vocês encontram essa palavra ideal e ótima, lembre-se, quase sempre é algo que não dá para fazer. Né? Então, por que a gente estuda algo que não dá para fazer, professor? Porque ele é a nossa referência do máximo que a gente consegue chegar. Não existe algoritmo que evite mais falta de página para uma determinada string de referência. O algoritmo que melhor evita a falta de página é o algoritmo ótimo, também chamado de algoritmo ideal. Ele vai substituir a página que não será usada pelo maior período. Então ele vai olhar as páginas do passado e que foram alocadas, né, e vai olhar para o futuro e não para o passado. A ideia já entendeu, né, por que não dá para fazer esse negócio, né? Ele vai olhar para o futuro. Na nossa string de referência a gente tem esse futuro, né? O futuro já está escrito, pré-determinado. Mas no mundo real, normalmente a gente não sabe, ok? Mas aqui a gente vai fingir que a gente sabe para a gente avaliar o desempenho desse algoritmo, que é o máximo que a gente consegue atingir em termos de falta de página para uma determinada configuração, né, de acessos à memória e de quadros disponíveis. Aí nós vamos ver aqui, ó. Começa do mesmo jeito, que a string de referência é a mesma. A página 7, a página 0 e a página 1 dão falta de página inicialmente, porque o processo está sendo carregado ali à medida que ele vai sendo demandado, beleza? Aí vem a página 2. A página 2 não está aqui, ela não é 7, não é 0, não é 1. Quem eu vou usar para substituir? Aí eu olho para o futuro. Página 7 vai ser usada onde? Poxa vida, vai ser usada
aqui, ó, lá no futuro. A página 0 eu sei que vai ser utilizada bem próximo e a página 1 vai ser utilizada mais lá para frente. Então a página 0, pior candidato, a página 1 é um candidato ainda não muito bom, e a página 7 é a página que eu posso removê-la da memória agora, porque eu não vou precisar dela tão cedo. Então ele vai e coloca aqui no 2. Página 0, lembra que tinha dado falta de página no outro algoritmo? Pois é, a página 0 não deu falta de página, ela está aqui. A página 3 deu falta de página, é o primeiro acesso a ela. Eu vou ter que substituir dentre a 2, dentre a 0 e dentre a 1. E eu seleciono a 1. Ok? Por quê? Porque a página 0 eu vou precisar dela logo aqui, a página 2 aqui, a página 1 é a que está mais distante. É a que eu vou ficar no maior no futuro. E eu acho que você já entendeu o algoritmo, né? A página 0 aqui não provoca falta de página. Então esse algoritmo ele evita as faltas de página o máximo possível. Na medida que ele jamais vai selecionar para fazer a troca uma página que tá logo daqui a pouquinho eu vou precisar. Ele olha para o futuro. Quando a gente olha para o desempenho desse algoritmo, a gente vê que ele tem 9 faltas de página e que se a gente ignora as 3 primeiras, que são comuns aos 2 algoritmos, esse algoritmo consegue ser 2 vezes melhor que o anterior, em evitar falta de página. Ou seja, qual é o nosso veredito? Ele apresenta a menor falta de página, menor taxa de falta de página ou de falha de página possível por uma quantidade fixa de quadros. Por isso ele chama o algoritmo ótimo. Ele é muito difícil implementar, para não dizer praticamente impossível em alguns cenários, porque ele exige o conhecimento de referências futuras e inventar o futuro, imaginar o futuro, né? Prever o futuro é algo que não é factível na imensa maioria dos sistemas. Então, semelhante ao algoritmo SJF, lembra? Shortest Job First, onde a gente tinha que imaginar qual era o processo mais curto para a gente poder selecioná-lo, para poder ir para a execução? Pois é. Aqui a gente está olhando também para o futuro. E a gente pode até utilizar alguns algoritmos que tentam prever o futuro, mas é uma previsão, né? Não é uma certeza. Por ele ser um algoritmo ótimo, ele é utilizado para fim de comparação. Eu crio um algoritmo que não depende desse conhecimento a priori e eu falo, olha, para essa string de referência aqui, ele se aproximou tantos por cento lá do algoritmo ideal. E é para isso que servem esses algoritmos de referência, esses algoritmos ideais ótimos, ok? Vamos lá. Vamos agora aos algoritmos que dá para a gente implementar, né? O algoritmo da menos recentemente usada, do LRU, Least Recently Used. Esse algoritmo vai substituir a página que não foi usada pelo maior período. Ele vai substituir a página que não foi usada pelo maior período. Ele vai usar o passado recente como uma aproximação para o futuro próximo. Ele é uma aproximação do algoritmo ótimo. Por quê? Ao olhar para a página que não foi usada pelo maior período, ele está pressupondo que eu não vou precisar dessa página tão cedo. Ah, professor, mas isso é sempre verdade? Não, mas é uma boa aproximação. Quando eu olho para o passado e vejo, essa página aqui não foi usada aqui, nem aqui, nem aqui, pô, tem um tempão que ela não está sendo usada, é ela que vai vazar. E aí, esse algoritmo, o LRU, é considerado uma aproximação do algoritmo ótimo. E aqui tá, página 7, página 0, página 1, falei, dão falta de página, lá. Página 2, é aqui que começa a brincadeira. Página 2, ele pode substituir a 7, a 0 e a 1. A 1 foi usado no passado recente, a 0 foi usado no passado intermediário e a 7 foi usado no passado mais antigo, nesse nosso exemplo. Então ele substitui a 7. A 0, olha, não deu falta de página, tá vendo? Porque ele está pressupondo que se uma página foi usada recentemente, é muito provável que ela seja usada de novo. Por causa de um mecanismo que a gente já aprendeu muitas vezes desde a disciplina anterior, né? Que é o princípio de localidade de memória. Geralmente, os processos em sua execução, eles ficam numa determinada região de uma ou mais páginas ali na memória. Então, se a referência é nova, é sinal de que pode haver, sim, uma grande chance de uma nova referência àquela página, como aconteceu com a página 0 aqui, tá bom? Aí página 0 não deu falta de página, página 3. Vai ter que substituir dentre a 2, dentre a 0 e dentre a 1. E ele seleciona a 1 por quê? Porque a 0 acabou de ser utilizada, a 2 meio que também e a 1 é a mais antiga. Aí colocou a 3 no lugar. Página 0 novamente, tá vendo? Não deu falta de página. Página 4. Página 4 deu falta de página. 2, 0 ou 3. É a 2 que vai vazar, ó, porque ela está no passado mais distante. Mas aí deu merda, que agora eu precisei da 2, né? Pois é. Ele não faz mágica, né? Porque, pô, essa página 2 estava um tempão sem usar, né? Provável que não precisasse. É provável, é certeza. Aqui ele precisou.
De qualquer forma, você já sabe como acompanhar o restante do algoritmo, né? Dá pausa aí e acompanhe, que agora você sabe qual é a ideia, tá? Número de falta de página, deu 12 faltas de página, ou 12 falhas de página. Ele é considerado um bom algoritmo, porém a implementação, ela é possível, mas acaba por exigir uma assistência substancial do hardware. Por quê? O problema maior está em determinar qual é o horário dessa última utilização. Aqui a gente olhou para a string de referência e foi simples. Mas num sistema real, a gente tem que olhar para o momento temporal, ou alguma coisa próximo disso, para o momento temporal onde aquela página foi utilizada e usar um algoritmo de ordenação e ver, ó, essa aqui, ordenou, pegou a pior, né, a mais antiga, entendeu? Então, acaba sendo aí, sem o apoio do hardware, acaba sendo muito mais lento do que executar, por exemplo, um algoritmo FIFO. Então, o problema aqui não está na viabilidade da construção desse algoritmo. Ele é perfeitamente viável, mas sem o suporte do hardware, ele fica um algoritmo pesado, porque ele envolve toda hora comparação e ordenação de referências a páginas. Ah, professor, mas aqui são só 3. Olha que no sistema real tem uma quantidade enorme de referências às páginas, ok? Mas mesmo assim eu posso fazer isso usando contadores ou usando uma pilha. Já vou explicar para vocês como é que isso funciona. Usando contadores, o que eu posso fazer? Cada entrada na tabela de página, lembrando, o que eu quero aqui, né? Eu quero inventar uma forma de implementar o LRO. Uma das formas possíveis é com o uso de contadores. Cada entrada na tabela de página tem um contador. Toda vez que a página é referenciada por essa entrada, ele copia o clock para o contador. O clock é um número inteiro que vai crescendo, né? E aí, quando uma página precisa ser mudada, ele olha para o contador e vê qual é o contador mais antigo lá, né? O contador mais antigo quer dizer que está mais no passado, em termos de referência de página. E aí, é essa página que eu vou usar para substituir, né? Para livrar o quadro dela ali, ok? Ou eu posso fazer uma pilha. Pilha já é um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil de compreender ou não. A ideia de pilha é eu sempre manter essa pilha ordenada, para eu não ter que fazer essa busca pelo maior contador, por exemplo, né? Que seria uma ordenação seguida de pegar o maior ou menor, ou um algoritmo de busca. Eu mantenho a pilha sempre ordenada. E aí, o que acontece? Olha só, deixa eu explicar para vocês aqui. Vamos supor que tem uma referência 4, aí eu coloco na pilha. Uma pilha, um estudo de dados. Ah, preciso de estudo de dados para SEO, né, pessoal? Pois é, eu coloco numa pilha. Depois eu empilho a referência 7. Depois eu empilho a referência 0. Aqui houve uma referência 7 de novo. Aí o que eu faço? Eu jogo o 7 que está aqui para cima. Tudo bem? O topo. Aí depois veio a 1. Depois veio a 0. A cada vez que eu vou fazendo uma nova referência, se não existe aquela referência na pilha, eu empilho lá em cima. Caso ela exista, eu puxo ela para cima. Então, por exemplo, ó, nessa quantidade toda aqui, imagine o seguinte, imagine esse ponto temporal aqui, o ponto A. Nesse ponto A, se você fizer o que eu estou falando, empilha o 4, empilha o 7, empilha o 0, veio o 7, joga o 7 para cima do 0, entendeu? E coloca depois empilha o 1, empilha o 0, puxa o 0 lá de baixo, joga ele para cima. Se você fizer isso, sempre jogando para o topo da pilha a página que está sendo referenciada, então se ela não existe eu coloco ela ali, na situação A, você vai ter a seguinte configuração, só você fazer o teste que você vai ver. Na base eu tenho 4, depois 7, depois 0, depois 1, depois 2. Tá? Aí vem uma referência à página 7. Lembrando, a página 7 está aqui, ó. Aí ele vai jogar lá para cima. Por isso ele desce o 0, desce o 1, desce o 2 e o 7 vai lá para cima. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu não vou precisar de busca para fazer a substituição. Onde é que está a página mais velha dessa história toda? Na base da pilha. Eu crio um ponteiro para a base da pilha e vai ficar sempre na base da pilha. Por quê? Porque todas as páginas que vão sendo referenciadas eu vou jogando para o topo da pilha. Então, quanto mais próximo do topo da pilha, mais recente é o uso de uma página. Caraca, professor, genial isso aqui, né? Se você não achou genial, acho que você não entendeu. Ou sou eu só que eu sou empolgado, né? Que acha genial as ideias aqui. Queria ter sido eu que tivesse inventado isso, né? Mas eu estaria morto, provavelmente, porque eu estaria tão velho. Porque esse negócio é velho toda a vida. Eu prefiro ensinar para vocês. E aí eu não tô morto. Que viagem. Bom, beleza. Essas duas estratégias funcionam para implementar o LRO. Professor, meio pesado, né? Pois é. Então, pelo fato de ser um pouco mais pesado,
fazer qualquer que seja essas duas coisas aqui, né? Eu posso fazer uma substituição de página por aproximação ao LRU. O LRU já é considerado uma espécie de aproximação ao algoritmo ótimo. E ele funciona bem. Mas aí eu faço uma aproximação ao LRU, porque o LRU ainda é um pouco pesado. E aqui a coisa começa a tomar ares práticos, tá bom, galera? A gente estuda um monte de teoria, maneira e tal, umas ideias legais, mas quando a gente vai ver os sistemas implementados, a gente vai ver que a maioria dos sistemas operacionais implementa a substituição de página por aproximação ao LRU, das mais diversas formas. Já vou logo dando spoiler, que é um dos mais comuns. O que eu posso fazer? Eu tenho várias formas de implementar essa aproximação. Eu posso usar o que nós chamamos de bits de referência adicionais. O que acontece? Você tem que entender que o computador é uma máquina binária, e ele tem um monte de operações em baixo nível excelentes em operação com números binários. Assim, a coisa de fração de milésimo de segundo ele consegue operar sobre conjuntos, sobre strings binárias, né? O próprio hardware fornece esse tipo de instrução. Nesses bits de referência adicionais, o que eu faço? Eu coloco conjuntos de bits que são usados para guardar um histórico de acesso a uma página. Como funciona isso? Imagina o seguinte, uma determinada página, ela está com uma string de referência, tudo zero. Não sei nem quantos bits tem aqui, 8 bits zero. Pode ser mais? Pode ser mais, aí o histórico vai ser maior. 8 bits zero. Aí passou um tempo, a cada sei lá, tantos ciclos de clock, e aí cada sistema operacional vai determinar, ele vai passar um tempo. Ele viu, a página foi referenciada, então naquele instante temporal, pensa como se fosse tipo um gráficozinho, ele coloca um aqui. Passou um tempo, ela não foi referenciada, ele desloca para a direita e coloca um zero. Passou um tempo, ela não é referenciada, jogou mais um zero aqui. Ah, passou um tempo e ela foi referenciada, ele joga um 1. Quanto mais uns o número tiver, essa string de bits tiver, mais referência tem acontecido a essa página. Ok? Então, eu consigo olhar também para ver se tem um número 1 muito recente. Um número 1 muito recente quer dizer que a página foi referenciada muito recentemente. Eu guardei um histórico dela. A gente pode ou interpretar isso binariamente ou interpretar esse padrão de bits como um número inteiro sem sinal. Ao interpretar como um número inteiro sem sinal, a gente vai substituir a página com o menor número. Por quê? Porque o bit que está mais à esquerda é o bit mais significativo. Se eu interpretar esse número como sendo um binário sem sinal, o bit que está mais, quanto mais próximo da esquerda tiver o número 1, maior é o número. Maior é o número quer dizer que mais cedo é a referência. E isso é bastante fácil de ser feito pelo hardware. E funciona bem. É uma aproximação, né? Porque a gente tem aí o nosso histórico, mas funciona relativamente bem, ok? Tem outra forma de fazer isso, que é uma das formas que eu jamais vi sendo utilizado. Não jamais vi, mais vi sendo utilizado. Que é o algoritmo de segunda chance. É o second chance. É em inglês mesmo, assim. Mas a gente pode falar em português que tá de boa. O algoritmo de segunda chance. Essa segunda chance me lembra meus relacionamentos passados. Não, segunda chance. E é só segunda chance, não tem mais outra chance não, que a gente vai ver aqui. Ele é como se fosse um algoritmo, o anterior, né, que usa um string de binários lá, mas ele só usa um binário só. Um só. Então é o mais trivial de todos. Ele vai usar apenas um bit de referência. Ele é basicamente um FIFO melhorado. E como é que ele funciona? Toda vez que a página é utilizada, eu vou lá e coloco um 1 nela. Toda vez que a página é utilizada, eu vou lá e coloco um 1. Se uma página tiver sido selecionada para ser uma página vítima, e aí, ó, FIFO, né? Encontrei a página ali, é essa que vai vazar. Aí ele olha, se tem um, ele dá uma segunda chance. Ele joga para zero e dá uma segunda chance a essa página. Porque se tem um, é sinal de que ela foi visitada muito recentemente. Então, ele vai e coloca zero. Ele deu uma segunda chance. E ele vai girar FIFO, né? É um FIFO circular. Ele vai. Quando ele voltar ali novamente e ela tiver com zero, ou seja, não tiver havido uma nova referência a ela, ela vai vazar. Ela vai sair. Mas se tiver um lá, toda vez que tiver um, ele joga para zero e dá uma segunda chance à página. O que ele faz? Ele evita aquele principal problema lá, eu diria, do FIFO, que é toda hora ele frequentemente, na verdade, né, ele está jogando página fora que vai ser usada recentemente, entendeu? Foi usada recentemente, então há uma grande chance dela ser utilizada
de novo daqui a pouquinho, beleza? Ou seja, se uma página for usada com muita frequência, seu bit vai sempre permanecer 1 e ela vai sempre correr ou pouco risco ou nenhum risco de ser substituída. É também chamado de algoritmo de relógio, como eu falei, porque ele funciona de maneira circular. Tá aqui então o nosso exemplo, espero que você já tenha mentalizado. Ele, em algum momento da vida aqui, ele achou, ó, essa página aqui que é a página vítima. Ok? É ela que vai vazar. Opa, mas ela tá com 1. Sinal de que ela foi recentemente. Então vou dar uma segunda chance para você. Agora você não vai morrer não, mas depois você vai. Aqui, ó, deu uma segunda chance também, mas aqui ele encontrou 0. Essa cara vai vazar. Mas lembrando, toda vez que ele encontra 1, ele joga 0 depois. Se nesse ponto aqui acontecer uma referência a essas páginas anteriores, elas vão para 1. Ok? Elas vão para 1. E aí, ao passar por aqui, ele joga para 0 de novo. Algoritmo de segunda chance. Mas o algoritmo de segunda chance pode ser melhorado. Acho assim, exageraram, né? Tinha um monte de bit de string de referência e jogaram para um bit só. Um bit só é pouco, né? E se a gente melhorar o second chance? Né? É assim que funciona a ciência. O algoritmo second chance melhorado, o que ele faz? Ele coloca 2 bits. Tá bom? 2 bits. Só que não 2 bits de histórico, não. É um de referência e o outro de modificação. Com 2 bits, eu tenho 4 combinações possíveis. A combinação 00 quer dizer que ela não foi usada recentemente e nem foi modificada. Essa é a melhor candidata à substituição. O que esse algoritmo second chance melhorado faz? Ele evita a operação de entrada e saída desnecessária. Por quê? Porque entre uma página que não foi recentemente usada, e aí duas delas, né? Ó, duas aqui, ó, começa com 0, não foi recentemente utilizada. Mas aí eu tenho duas situações diferentes. Uma delas não foi modificada, ou seja, a cópia que está lá no armazenamento secundário é igual à cópia que está no armazenamento primário, na memória primária. Então, é melhor que eu substitua essa página do que uma outra que eu tenho que mover primeiro para o HD, lá para o SSD, antes de eu fazer a cópia. Entendeu? Antes de fazer a substituição. Esse algoritmo, ele acrescenta um pouquinho overhead, muito pouco overhead, e ele melhora bastante a questão da quantidade de operações de entrada e saída necessárias. E aí é óbvio, né? Esse é o melhor caso, é o melhor quadro vítima. Esse daqui não é o melhor, mas tá de boas, né? Você tem que fazer uma operação de I/O, que é mover a página pro disco, tá tudo bem. Aí entra agora naqueles que já foram utilizados, né, recentemente, que é o bit 1. Entre os dois que já foram usados recentemente, qual é o pior caso? O pior caso é aquele que eu tenho que fazer uma operação de I/O antes. O que eu não preciso fazer é... Provavelmente eu vou precisar dele de novo, mas pelo menos eu vou evitar esse I/O agora. Então, do melhor para o pior caso. O melhor caso é o 00, o pior caso é o 11. Se tu não entendeu, volta na minha explicação aqui. Essa vontade tem um vídeo, né? Volta na minha explicação e tenta compreender. É uma espécie de algoritmo de relógio que vale uma lista de páginas de maneira secular, por uma ou mais vezes, buscando ali a melhor candidata, mas levando em consideração a necessidade ou não de fazer a operação de entrada e saída. Ele reduz bastante a quantidade de entrada e saída necessária. E a gente precisa levar em consideração isso, porque a quantidade de operações de entrada e saída determina, assim, tem um peso enorme sobre o desempenho do sistema, né? Que lembra, HD é lento. Mesmo que seja um SSD, perante a memória principal, ele é lento. Memória principal, o tempo de acesso é medido na faixa dos nanosegundos, ok? É lá, 13, 14, 17 nanosegundos, fica nessa faixa nas memórias que nós temos atualmente, tá? E os SSDs estão na faixa de microsegundo, ou seja, na ordem de grandeza de 1000 vezes mais, é a ordem de grandeza. E os HDs, professor, os HDs estão na ordem de 1 milhão de vezes mais, estão na faixa dos milissegundos o tempo de acesso. Mas você já viu, né? Um SSD, claro que minimiza bastante o problema, mas mesmo assim é um negócio meio ruim, né? Fora que o SSD tem aquele negócio dele gastar a memória flash, né? Nessa altura você já deve saber disso, né? Ele gasta. Então, quanto menos operações de I/O eu tiver que fazer, de escrita eu tiver que fazer nele, mais eu vou, como é que eu posso dizer? Poupar, né? O SSD. Algoritmo de substituição baseado em contagem. Esses algoritmos, já vou logo falando, são incomuns e pouco usados. São algoritmos que mantêm um contador de referência
as páginas que foram feitas, né? Desculpa, é um algoritmo que mantém um contador do número de referências a cada página que foi feita ali Ele é um algoritmo que guarda num contador o número de referências que foram feitas a cada página. Ele conta a quantidade de referências feitas a cada página. Para quê, professor? Para que ele vai levar em consideração. Por exemplo, o least frequently used não é passado, é quantidade aqui. Least frequently used, ele vai utilizar a página com menor contador, ou seja, ele vai substituir a página que tem sido menos usada frequentemente. Então, quanto mais eu acesso uma determinada página, mais ele aumenta um contador. O que tiver o menor contador, pressupõe-se que é a página, na verdade, que está sendo menos utilizada, não é temporalmente, é quantidade de vezes. E, consequentemente, eu não vou precisar muito dela para frente. É uma ideia. E eu, sinceramente, não sei, o livro também não fala muito se esse algoritmo ele tem uma performance interessante em relação aos demais, mas é uma ideia. E o outro é o oposto dele. Então é um negócio meio estranho, né? Em computação tem uns algoritmos que são opostos, assim. É o MFU, Most Frequently Used. Ele é baseado no argumento de que uma página com menor contagem provavelmente é uma página que acabou de ser trazida para a memória e ainda vai ser usada. Ou seja, enquanto o outro... É meio louco, eu nunca entendi isso direito, na moral. Enquanto o outro algoritmo pressupõe que menores contadores indicam que páginas não estão sendo... foram trazidas, mas não está sendo muito utilizada, portanto ela pode vazar, o outro pensa o seguinte, não. Páginas que têm um contador menor, elas foram utilizadas pouco, na verdade é porque o histórico dela não deu tempo de encher ainda a quantidade de referências. Se eu quero histórico, por que eu não utilizo algoritmos baseados em histórico, né? Não sei. Simples assim. Quiser pesquisar, me contar sobre esses algoritmos incomuns aí, vai na fé. Tá bom? Eu não vou me focar neles não, porque eu nunca vi nenhum exemplar de nenhum sistema que esteja utilizando esse tipo de algoritmo, talvez em alguma situação em específica e tal. Tanto é que até a frase... Eu não vou editar esse vídeo não, claro que eu não vou. É a frase aí. Mantenha um contador do número de referências que foram feitas a cada página. E com essa quantidade de referências, e não com o passado, o histórico do passado, né? Quantidade de referências, é vezes, número de vezes, não é o tempo passado, eu vou tomar a decisão de qual página eu vou substituir. Tá bom? E aí a nossa última coisa, né? Algoritmo de armazenamento de páginas em buffer. O livro coloca isso como se fosse um algoritmo à parte. Eu acho meio estranho essa classificação, porque essa ideia é uma ideia muito simples. É um procedimento que eu vou usar em conjunto com algum algoritmo de substituição de página que vai fazer o seguinte. É o gandula. Eu sempre gosto de explicar assim. O que é um gandula num jogo? Né? Parece que eu conheço muito futebol, mas o que é um gandula? O gandula é o seguinte. A bola saiu fora de campo. O gandula tem uma outra bola reserva na mão e ele entrega essa bola para o campo para não perder tempo, né? Não vai estar ali, final do segundo tempo, tal, joga a bola de novo, não vai perder tempo com isso não. E aí o que ele vai fazer? Ou esse gandula, ou um outro gandula externo lá, tem um gandula dos gandula, ele vai lá e vai achar onde que foi a bola, onde foi parar. E aí ele traz essa bola, ele tem um tempo maior, né? Ele traz essa bola e entrega pro gandula ali. Então os gandulas, tem mais de um, né? Ele tem sempre uma bola na mão para poder entregar quando uma determinada bola sair. Ele tem bolas extras, bolas reservas. Então como é que a gente pode transportar isso aqui para cá? Eu vou adotar um banco de quadros livres de reserva. Eu não vou deixar a memória encher toda. Eu vou guardar umas bolas extras, né? Vou guardar uns quadros livres ali. Quando uma vítima é escolhida, a página desejada vai para o quadro livre antes da vítima ser retirada. Assim, o processo pode reiniciar mais rapidamente e quando o sistema operacional perceber que ele não está fazendo um processamento lá muito pesado e tal, ele pode ir lá e falar, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar um quadro vítima com calma, vou removê-lo aqui, vou colocar ele lá para liberar mais um quadrozinho para minha reserva. Porque eu acho essa ideia muito legal. Ela não leva ao uso completo da memória, mas mesmo assim, esse sacrifício que você faz, ele facilita bastante, né, a retomada dos processos que deram falta de página, porque eu não preciso fazer essa remoção naquele momento. Essa ideia ela pode ser expandida bastante, né, a fim de evitar o máximo de operações possíveis de entrada e saída, e o livro detalha isso com mais clareza do que eu estou fazendo aqui.
mas eu quero que vocês simplesmente entendam o princípio do armazenamento de páginas em buffer. Eu tenho um buffer de páginas, né? Um buffer de quadros, na verdade, na qual eu vou fazer, né, essa entrega imediata para o processo que deu falta de página, né? Tem um buffer ali onde eu tenho alguns quadros livres que eu mantenho, e depois, no tempo necessário, eu vou escolher um quadro vítima, remover, e aí aquele quadro que ficou livre vai para o buffer, mas aí com um pouco mais de calma, né? Sem impactar muito nos processos naquele momento, tá? Então, é isso. Olha, eu pensei em 1 hora e a gente terminou aí em 55 minutos, tá? Espero que tenha sido útil para vocês, tá? E aí, é isso. Tchau.